Imagine 2 pontinhos. Quando estamos acordados, eles serão apenas pontos, mas no sono profundo, tudo muda de figura e a mente começa a criar. Uma parte do cérebro imagina 2 pontos, a outra cuida de criar um par de olhos e em poucos segundos um rosto se forma. E se ele ficar muito feio, parte da sua mente se assusta e manda o comando para você correr. Começa aí o enredo de um sonho. O sonho é uma experiência que possui significados variados. Para a medicina, é a manifestação do inconsciente durante o período do sono. A psicanálise classifica como resultado de cargas emocionais reprimidas. Será? O que se sabe é que cada vez mais os sonhos despertam a curiosidade da humanidade e da ciência. O ser humano sonha desde o início do seu desenvolvimento. Recentemente, descobriu-se que antes mesmo de nascerem, os bebês são capazes de sonhar, já que atingem a fase REM do sono, onde os sonhos acontecem. De acordo com cientistas, os sonhos dentro da barriga da mãe não têm imagens definidas, mas sim sensações influenciadas por sentimentos da genitora. Assim, desde cedo, as emoções e o estado psicológico estão presentes na construção do sonho. Os sonhos, eles têm uma certa função para o aparelho psíquico, para o aparelho mental. Eles são formas de nós conseguirmos acesso a determinados elementos que normalmente nós não temos na nossa vida cotidiana, na nossa consciência, na nossa vida diária. Para Freud, todo sonho é uma realização de desejo, inclusive os pesadelos. O inconsciente, ele traz aquilo que é difícil para a gente de elaborar, de aceitar as ideias, né, muito que não são aceitas ou moralmente ou que a gente não dá muito conta. E mesmo que o ato de sonhar seja rotineiro, nem sempre é possível lembrar o conteúdo do sonho. Todos nós sonhamos. É frequente um paciente chegar para mim e falar assim: eu não sonho, eu queria sonhar. Na verdade, ele sonha, só que ele esquece. Então existe uma amnésia quando você acorda e um pouquinho antes de você começar a dormir. Então é frequente que a pessoa, por exemplo, acorde à noite, não um sonambulismo, mas acorde, converse com a esposa, atenda um telefone, volte a dormir e nem se lembre que aconteceu isso. Provavelmente esse paciente foi acordado no momento que ele estava sonhando. A psicanálise entende essa amnésia de uma maneira curiosa. Para os seguidores de Freud, o pai dos estudos psicanalíticos, o sonho é a mais livre manifestação do inconsciente humano. Um inconsciente que nem sempre acompanha os preceitos morais adquiridos ao longo da vida. Nesse caso, a mente cuida de ignorar imagens consideradas imorais no momento em que acordamos. O sonho que a gente lembra, ele tem muitas deformações, né? Que são deformações do consciente para preservar essa nossa maneira de organizar no mundo, né? Porque muito do que há no inconsciente é insuportável. Então, quando você dorme e tem um sonho, né, que você acorda e aquele sonho te tocou e você tem uma lembrança, aquele sonho não é o sonho que você sonhou. Aquele sonho é um sonho já deformado, que já passou por um trabalho, né, que deixou passar alguma coisinha inconsciente que você dava conta. Pode ser que você não entenda, você acha confuso, né? Por isso que muitos sonhos são confusos, né, não fazem muito sentido, você está num lugar, depois está no outro. Porque o inconsciente não tem dessa lógica, né, que a gente experimenta no mundo consciente. Você costuma sonhar sempre? Sempre não, assim, algumas vezes sim, algumas vezes eu sonho. Você acha que o sonho tem algum significado? Ah, sim, possivelmente sim, porque alguns teóricos psicanalistas, eles diziam que sim, que sonho, o Jung, por exemplo, dizia que sonho sempre tem alguma mensagem, alguma coisa a ser dita, né? Eu sonho muito com situações de tensão, tipo assim, tô caindo de um barranco, tô sendo perseguida por alguém. Na noite passada foi engraçado, que eu sonhei com a minha irmã, meus primos e uma amiga que eu vou visitá-la na semana que vem. Sonhei que a gente estava num karaokê na PUC e de repente veio a Rachel de Friends participar da cantoria lá com a gente, foi muito engraçado.
E os sonhos possuem sim significados. Eles estão relacionados com os desejos mais profundos do ser humano. Sendo assim, é impossível para a psicanálise atribuir significados absolutos para determinados sonhos. Já a interpretação para as cenas depende da vivência individual de cada pessoa. Para a gente, o sonho ele só pode ser interpretado no setting psicanalítico, porque cada pessoa tem uma história de vida, a constituição de cada pessoa se deu de um jeito, com uma mãe assim ou com uma mãe assado, um pai assim ou um pai assado. Então, por exemplo, sonhar com a mãe para uma pessoa que acabou de perder a mãe é uma coisa. Sonhar com a mãe para uma pessoa que viu a mãe ontem e não via há muito tempo é outra coisa. Ou sonhar com a mãe para uma pessoa que sempre foi muito bem cuidada pela mãe é uma coisa. Para uma pessoa que não foi tão bem cuidada, foi negligenciada desde a infância é outra coisa. O Freud insiste bastante de que a interpretação do sonho é no caso a caso, é no um a um, e é a própria pessoa que tem que ser de alguma maneira levada a dar a sua própria interpretação aos sonhos, não é? Naquilo que a gente chama do tratamento do um a um. Não existe para a psicanálise essa ideia de que uma imagem representa isso ou uma imagem representa aquilo. Um tipo de sonho que vem despertando a curiosidade é o sonho lúcido. A Camila tem essa experiência desde a sua infância. Hoje, com 41 anos, ela relata em livros o que vivencia à noite. Eu tenho experiências lúcidas durante o sono desde muito criança. Na maioria das vezes, era voando. Eu ficava voando em volta da minha casa, dentro da minha casa, na praça, ao redor, sempre próxima à minha residência, mas desde muito cedo. O sonho lúcido é o tipo de sonho que você tem consciência de que está sonhando. A Camila conta que ao longo do tempo, ela desenvolveu a capacidade de controlar como ele ocorre. Já sabendo que tem essa possibilidade de ter um sonho lúcido, a gente desenvolve técnicas para acordar no sonho. Então, eu estou sonhando alguma coisa e eu olho ao redor, algo parece que não está normal e eu penso, caramba, eu acho que eu estou sonhando, eu vou tentar voar. E aí eu tento voar e consigo, aí eu tenho certeza de que eu estou voando. Em alguns momentos acontece espontaneamente, eu estou no meio do sonho voando e eu me dou conta de que voar não é normal no nosso mundo real, então eu tomo consciência do sonho e assumo o controle do sonho. Acontece de várias maneiras diferentes. E para quem quer saber como a Camila consegue dominar os próprios sonhos, ela até já publicou um livro sobre o assunto e explica algumas técnicas. Para mim, 2 técnicas funcionaram muito bem. Uma delas é eu me perguntar ao longo do dia, o tempo todo, será que eu estou sonhando? Isso é um sonho? E aí, eu me acostumando a fazer essa pergunta ao longo do dia, eu comecei a repeti-la no sonho. E aí eu chamava atenção para o fato de que eu poderia estar sonhando. E quando era realidade, eu assumia o controle do sonho. Outra técnica é de dar pulinhos durante o dia, né? Para ver se eu estava sonhando. Porque no sonho, se você der um pulinho e tentar voar, você vai decolar, necessariamente. E durante a vigília, não. Então, foram 2 técnicas, eu tentei várias, 2 técnicas que funcionaram para mim. Todo mundo sonha, mas nem sempre é fácil descrever as imagens que marcam esse momento do sono quando o sentido predominante é a audição. Como será o sonho de quem tem poucas ou quase nenhuma referência de imagens? Como será o sonho de quem vive no escuro? Juarez adquiriu deficiência visual aos 15 anos. Nos seus sonhos, as imagens projetadas fazem parte do arquivo visual originado na época em que ele enxergava. Nós que não enxergamos, nós somos obrigados a treinar mais os outros sentidos, porque nós usamos mais os outros sentidos. A questão do sonho na vida do cego é o seguinte. Existe o cego de nascença, que nós chamamos cegos de berço, e tem o cego com cegueira adquirida, que é o meu caso. Então, eu tenho uma experiência visual, eu tenho parâmetros, né? Como eu cheguei até 15 anos, evidentemente que essa experiência visual
esse tanto que eu enxerguei até os 15 anos, somou muito na minha vida. De acordo com o professor, as imagens que ficaram gravadas no subconsciente se manifestam de maneira diferente nos sonhos hoje. Essas imagens, isso tudo que eu vi até os 15 anos, eu suponho que esteja armazenado no meu subconsciente. Então, quando eu sonho, eu ainda vejo, não nitidamente, porque eu nunca enxerguei nitidamente. Nazira possui deficiência visual desde que nasceu. Na vida dela, os sonhos nunca deixaram de se manifestar. A ausência de imagens dá lugar a experiências noturnas nas quais a audição e o tato sempre se sobressaem. Imagem nenhuma a gente tem, de nada. Tem assim, imagina, sabe? Você fala uma coisa, uma pessoa, como que ela é, morena, claro, mas a gente não sabe. Cor a gente não entende absolutamente nada, sabe? Então imagem para nós não tem como. Que é imagem visual, né? Devido ao tato apurado, a ex-professora conta que até a sensação de molhado ela consegue perceber, mesmo sem nunca ter visto água na vida. Eu vou contar um caso até engraçado para vocês. Eu estava dormindo numa casa e eu sonhei que eu estava atravessando um córrego e eu estava pisando na água e a água estava quente. Quando aí eu acordei e fiz assim, tinha um gato deitado no meu pé e ele fez xixi no meu pé. Quer dizer, isso foi real, entendeu? Eu sonhei que eu estava pisando em água quente e era o gato que estava na minha cama. O Eureka acabou, mas você pode rever todas as edições pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.